Tive alta e a minha dor voltou. Será que o meu tratamento não serviu de nada? Tô com dor, mesmo estando em tratamento. O que é que pode estar acontecendo? Minha dor piorou durante o tratamento, doutor. E agora, o que é que eu faço? Tô achando que não vai dar certo. Eu estava melhor, eu estava muito melhor, mas a minha dor voltou. Agora me sinto frustrado. O fato é o seguinte, dor não tem cura, dor tem controle. E o que é que eu quero dizer com isso? Se algum profissional olhou para você e te prometeu a cura da dor com qualquer intervenção, esse profissional merece ser caçado, porque curandeirismo no Brasil é crime. Quando eu falo que dor tem controle, quer dizer que é possível que o paciente tenha autonomia no seu tratamento. A gente vai saber exatamente o que fazer para você adquirir o controle da dor. Mas no momento que você não se responsabilizar pelos 50% da sua parte no tratamento, provavelmente a sua dor irá voltar. Eu quero te falar sobre o comportamento natural de uma dor crônica. Aquela dor que já passou de 3 meses e não surgiu como relato de trauma, queda ou acidente. Você também não tem nenhuma doença crônico-degenerativa detectável por exames de imagem ou por exames laboratoriais que justifique o aparecimento da dor. Nós chamamos esse tipo de dor de inespecífica. Por que inespecífica? Porque ela é multidimensional e é causada e influenciada por várias variáveis, por vários fatores de estilo de vida, circunstâncias de vida, situações que você vive no trabalho, no seu relacionamento, na esfera de lazer. Também podem influenciar na intensidade da dor. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu quero discutir com você aqui é a higiene do sono. Minha bisavó, que Deus a tenha, brincava comigo que tudo que eu tinha de problema era para eu tomar noni. Você sabe o que é noni? Noni é uma fruta que, segundo minha bisavó, sabedoria antiga, serve para qualquer problema. E se tem uma coisa, parafraseando minha bisavó, que serve para qualquer problema, essa coisa é o sono. Quando a gente fala de um tratamento padrão ouro para sono, a gente está falando de terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Existem passo a passos que a gente pode te ensinar para você ter uma boa higiene do sono e fazer as fases adequadas de sono profundo e de sono REM, que é aquele Rapid Eye Movement, quando seus olhos batem involuntariamente e o líquido cefalorraquidiano é lavado com todos os produtos tóxicos do metabolismo neuronal, limpando o seu organismo, rejuvenescendo você e recuperando o seu vigor e a sua disposição no dia seguinte. Todo esse passo a passo que eu disse que é o padrão ouro vem sendo trocado arbitrariamente por profissionais de saúde e por pessoas que sofrem com insônia que julgam saber do que estão passando. Pessoas que usam Zolpidem, que usam ciclobenzapina, que usam medicações para induzir o sono. Só que o sono tem uma arquitetura que começa aproximadamente às 11 da noite e termina aproximadamente às 7 da manhã. E essa arquitetura tem algumas fases. Quando você toma um indutor do sono, você quebra a arquitetura do sono. E o sono tem uma relação bidirecional com a dor. Eu posso dizer, comprovado pela literatura científica, que a privação de sono e a insônia geram dor, ou seja, causam dor, mantêm uma dor que já existe e prolongam a dor que já existem e ampliam a intensidade da dor que você já está sentindo, certo? Então, o passo 1 seria higiene do sono. O passo 2 seria alimentação. O seu intestino é o segundo cérebro. E se você tem uma alimentação desregrada, uma alimentação não balanceada, desembrulhando mais do que descascando, de uma forma bem geral, falando aqui com você, você altera a permeabilidade da membrana e deixa produtos tóxicos do seu metabolismo entrar na sua corrente sanguínea, colocando você no espectro que chamamos pronociceptivo, ou seja, seu corpo está mais suscetível a sentir dor e possivelmente mais refratário a tratamentos conservadores e medicamentosos.
Beleza? O que é que eu quero dizer com um perfil refratário? É que por mais que você esteja recebendo o melhor tratamento do mundo, comprovado pela literatura científica, você tem chance de não responder a esse tratamento só por estar nesse espectro pronoceptivo que te torna um paciente refratário a diversos tratamentos. Beleza? Então, o terceiro tópico seria a hidratação. A hidratação vai agir no equilíbrio hidroeletrolítico. A sua hidratação vai agir no sistema renina-angiotensina, regulando a sua pressão arterial. Pense em pacientes sedentários, obesos e hipertensos. É muita coisa para o sistema nervoso se preocupar, para você não ter um infarto, um choque e ter uma morte fulminante, vamos dizer assim. Então, o sistema nervoso já está preocupado em regular sua pressão arterial, você está subhidratado, cansado o tempo todo, não tem disposição e você não sabe que é assim a quantidade de água que você não está batendo ao longo do dia. Ah, Caio, não é possível que a água vá fazer tudo isso. Se você calcular aí, para cada 20 quilos do seu peso, 1 litro de água todos os dias, se você pesa 80 quilos, é 4 litros. Se você pesa 60 quilos, 3 litros. 70 quilos, 3 litros e meio. Todos os dias, você está batendo a sua cota de hidratação. E basicamente você vai agir também na saciedade, hormônios leptina e grelina, fazendo com que você coma de forma mais regular, porque você está bem hidratado, e a absorção dos nutrientes do seu intestino vai ser mais favorável, te colocando no espectro antinociceptivo. Nesse espectro, você se torna um paciente com menos chance de ter dor e você se torna um paciente mais suscetível a responder positivamente a tratamentos, sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos, como a fisioterapia que nós praticamos, a fisioterapia baseada em evidência. Tá bom? Então falamos aí de higiene do sono, falamos de alimentação, falamos de hidratação. Vamos falar do tópico principal que eu julgo ser principal, que é o tópico exercício físico. No tópico exercício físico, a gente desencadeia um fenômeno neurobiológico chamado hipoalgesia induzida pelo exercício. E essa hipoalgesia vai regular lá na estrutura do seu cérebro, chamado bulbo rostroventral medial, a liberação de opioides endógenos, que são os medicamentos que você compra na sua farmácia. Isso mesmo, nós temos uma farmácia interna regulada pelo nosso nível de atividade e pelo nosso nível de exercício físico. E aí eu quero diferenciar aqui para você que nível de exercício físico é uma coisa, nível de atividade é outra. Portanto, se você é um dentista e trabalha sentado o dia inteiro, mas acorda 3h50 da manhã para fazer triatlon, você nada, pedala, corre, faz super atividades físicas, mas no resto do dia seu nível de atividade é baixo porque você está sentado numa cadeira o tempo todo. Se você é arquiteto e faz crossfit, você treina de forma intensa, tem um físico legal, mas ao longo do dia você está lá sentado fazendo projetos, né? Então seu nível de exercício é alto, mas seu nível de atividade é baixo. Qual que é o ideal? Você ter os dois níveis altos, tanto de exercício como de atividade. E o que é que a gente preconiza? A gente preconiza que da semana de 7 dias, você tenha 4 de nível de exercício físico alto. E aí não existe exercício melhor do que o outro. Existe o exercício que funciona para você, o exercício que você gosta, que te gera prazer. Porque se você tiver prazer, você tem adesão. Se você tiver essa adesão, essa consistência, você vai colher os benefícios de um exercício físico sistematizado. O que a gente preconiza no nível de atividade? Você precisa dar no mínimo 7.000 passos todos os dias. Paralelo a esses 7.000, você tem que evoluir até chegar em 10.000 passos. Chegando em 10.000 passos, você tem que trocar o elevador do seu prédio pela escada. Parar de usar carro para ir na padaria, no supermercado, quando a padaria ou o supermercado é a 2 quarteirões de sua casa. Aumentar a quantidade de passos, aumentar o nível de andar e de escada que você sobe, é aumentar o nível de atividade, que é tudo que a gente faz fora do nível de exercício. Só para você ter uma ideia, as grandes empresas nos Estados Unidos já sabem que quando eu deixo de trabalhar sentado para trabalhar de pé, o meu gasto metabólico basal aumenta em 700 calorias por dia. Isso quer dizer o quê? Que o estresse metabólico vai chegar no seu sistema nervoso e vai desencadear a analgesia induzida pelo exercício, que eu acabei de te explicar.
Então, só por você se tornar mais ativo, ter mais tempo de pé, você já tem maior suscetibilidade a controle da dor e maior chance de responder aos tratamentos. Porque ainda existe aquele viés de você estar fazendo um tratamento que é equivocado e que não é comprovado pela ciência. Mas e quando você está fazendo um tratamento certo e não responde? E quando você piora durante o curso de um tratamento? Quando você, como eu abri o vídeo hoje, quando você tem alta e do nada a dor volta? Tudo isso tem uma explicação. Por mais que você não aceite, por mais que você não queira aceitar, quando a gente para rastrear os comportamentos dos pacientes, a gente encontra justificativas para a exacerbação da dor, beleza? Então você já ficou ligado aí na higiene do sono, na alimentação, na hidratação, no exercício físico e no nível de atividade, que seria o quarto tópico. Caio, qual que é o quinto tópico? O quinto tópico é saúde mental. A gente precisa brincar de ter um psicólogo para chamar de nosso. Por quê? A gestão da saúde mental, por exemplo, pessoal, essa semana eu estava lendo um artigo onde os autores analisam o efeito do sentimento de raiva no sistema nervoso central. E olha só que achado significativo. O sentimento de raiva está fortemente associado a uma situação prévia a infarto agudo do miocárdio, a derrame, a ataque isquêmico transitório, a AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico. Então, a gente, quando começa a rastrear os comportamentos dos pacientes que tiveram infarto, que tiveram AVC e várias outras doenças, eles tiveram episódios ou surtos de raiva antes. Uma análise ainda mais técnica, do ponto de vista histológica, começou a mostrar que o sentimento de raiva desencadeia o aspecto pronoceptivo, liberando mais interleucina 6, liberando mais citocinas inflamatórias, fazendo com que você diminua a sua chance de responder a qualquer tratamento, por mais que ele seja comprovado pelas evidências científicas. Beleza? Então, olha só. Higiene do sono, alimentação, hidratação, exercício físico e nível de atividade e saúde mental. A gente falou sobre raiva aqui agora. Só que a gente tem uma mescla de várias sensações, né? Raiva, tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Tudo isso altera a forma como o cérebro funciona. E eu não sei se você assiste meus vídeos há muito tempo, mas a dor é um produto do cérebro. Não interessa se é o seu joelho que está doendo. A dor do joelho é produzida no cérebro. Por mais que você faça um exame de imagem no seu joelho e encontre lá, nossa, que artrose severa, nossa, que degeneração do menisco, ou uma ressonância da sua coluna, nossa, que hérnia de disco gigante. Gente, quando a dor passou de 3 meses, o lugar que dói já não é mais o culpado pela dor continuar se perpetuando. Agora é o mau funcionamento do sistema nervoso central. Existe uma alteração no processamento do sistema nervoso que faz com que os pacientes tenham amplificações da dor, perpetuações da dor e até a gênese da dor. Fazer com que a dor, de fato, surja do nada, sem razão aparente. Então, o que é que eu tenho para te dizer em síntese, caso sua dor volte? O comportamento natural da dor é oscilatório. Então, se você tem uma dor mais de 3 meses, você vai ter picos e vales. Você vai ter um dia que vai, meu Deus do céu, por que comigo? Você vai barganhar com Deus para pedir para não ter dor. E você vai ter um dia que parece que você nunca teve dor na vida. É aquele dia que você está em Fortaleza, lá no Beach Park, se divertindo. Por quê? Porque você começou a mudar o foco da sua atenção. Você começou a reduzir a vigilância ou a hipervigilância. Então, assim, quando a gente muda o foco da atenção no cérebro e a gente dá mais atenção para os aspectos da vida, já dizia Tamar Pincus, é muito mais fácil eu aumentar sua vida do que eu diminuir a sua dor. A ampliação da sua percepção de valor na vida, em suas relações interpessoais, relações de trabalho, situações de lazer e por aí vai, vão fazer com que o seu cérebro basicamente desligue da tomada e diminua a percepção da dor ao longo do tempo. Além de todos esses fatores que a gente precisa controlar para evitar a recorrência da dor, é importante entender que uma dor crônica comumente vai ter escapes. O que é o escape? O que a gente chama tecnicamente de flare-up. Pô, eu estou em tratamento e minha dor piorou.
Cara, se você tivesse sentado no seu sofá ou na sua poltrona mais confortável que você adquiriu, você provavelmente também teria esse escape. E você não foi lá trocar o seu sofá. Você não foi lá, alguns até trocaram colchão e travesseiro, né? Mas geralmente você não vai trocar o sofá porque teve dor, porque estava no sofá. Né? É a mesma coisa, você não vai deixar de fazer os exercícios porque teve dor fazendo exercício. Você não vai deixar de fazer o tratamento porque teve dor fazendo o tratamento. Vamos normalizar esse aspecto da dor voltar ou da dor se intensificar durante o tratamento, fazendo uma analogia muito simples. A gente aceita muito bem que um cara que está gripado e se submete a um tratamento, vai para emergência para a gripe, descobre que tem uma virose, que esse cara complique e essa virose evolua para uma pneumonia viral, para uma pneumonia bacteriana. E aí esse espectro de antibiótico já não funciona mais, essa pneumonia bacteriana se torna uma pneumonia viral. E o paciente começa a tratar com infectologista, com médicos clínicos, assistentes, emergencistas e por aí vai. A gente aceita muito bem isso. A gente aceita, por exemplo, que um obeso, a qualquer momento, tem um infarto agudo do miocárdio. A gente aceita que um vovô com 90 anos, sedentário, que nunca fez atividade física na vida, super debilitado, com diversas doenças crônico-degenerativas, tem um AVC e a gente não fala que isso é do nada. A gente sabe que é a história natural da doença. A dor, ela também tem uma história natural. Mais uma vez, essa história natural é oscilatória e ela vai ter picos e vales. Onde é que tudo que eu te expliquei no início desse vídeo entra? Na redução da amplitude desses picos e vales. Então, o que era totalmente irregular, como se fosse um eletrocardiograma, começa a aparecer uma linha praticamente imperceptível. Aqui a gente não está dizendo que você nunca mais vai ter dor na vida. Você vai estar com a dor controlada enquanto você tiver controle do que é possível de controlar. É claro que se Deus te livre e guarde, um ente querido seu faleceu, né, veio a óbito, você não tem como controlar isso. Então você vai passar pelas fases de luto, o luto vai ativar seu sistema nervoso central, sua amígdala vai detectar ameaça e essa estrutura do cérebro, a amígdala, vai ajudar você a ter ampliação da dor, mediada por aumento de colecistoquinina, uma substância fortemente ligada à ansiedade, fortemente ligada ao medo, a projeções futuras que geralmente são catastróficas do ponto de vista de pensamentos automáticos que esse paciente vem a ter. Isso está fora do seu controle, a gente entende. Você precisa passar por esse processo, porque alguma coisa você vai aprender com ele. Agora, todo o resto que eu falei no início, os pacientes estão buscando pílulas mágicas. Vão tomar Zolpidem para dormir, vão tomar o Ozempic para emagrecer, mas não segue a dieta. Os pacientes vão fazer exercício com colete eletroestimulador, porque a corrente elétrica vai passar por todo o corpo, contrair a musculatura e é como se fosse uma sessão de musculação, mas nunca vai ser. Nunca vai ser, porque na sessão de musculação você tem esforço físico voluntário. O seu cérebro está aprendendo o que você tem que fazer. As pessoas buscam a pílula mágica como se beber suco, beber Coca Zero fosse bater a quantidade de água no dia. Água é água. Água não é H2O, água não é Coca Zero, água não é suco de laranja. Água é água, né? Então, voltando aos 5 tópicos. Higiene do sono, não busque pílula mágica. Alimentação é comida de verdade. Também não busque pílula mágica para isso. Hidratação, água é água, né? Acabei de falar. Nível de exercício físico, né? É exercício físico mesmo que você tem que fazer. Nível de atividade também já expliquei. E saúde mental. Cara, não é porque você vai fazer Hatha Yoga ou meditação que você vai ter saúde mental. Muitas vezes você precisa da assistência de um profissional da psicologia. Geralmente esses profissionais da psicologia têm algumas especialidades. A primeira especialidade seria a terapia cognitivo-comportamental, que é um grande guarda-chuva de diversas outras técnicas. Uma outra especialidade muito boa para a dor crônica dentro da psicologia é a ACT, a terapia de aceitação e compromisso. E para os pacientes portadores de dores crônicas que têm comorbidades como transtornos psicopatológicos, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, ideação suicida ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
transtorno bipolar, existe uma outra esfera dentro da terapia cognitivo-comportamental chamada DBT, terapia dialética comportamental. Então, eu, como fisioterapeuta especialista em dor, sempre me amparo de profissionais dessas especialidades, porque comumente chegam pacientes aqui no consultório que eu não consigo tratar sozinho. É verdade que a grande maioria eu consigo gerenciar só? Verdade. Mas existem casos complexos de dor crônica que eu vou precisar de um desses psicólogos. Existem casos complexos de dor crônica que eu vou precisar de um educador físico para gerenciar o exercício físico fora daqui. Existe um perfil de casos complexos que eu vou precisar de um médico assistente. E o médico assistente é o anestesiologista. O anestesiologista, o médico da dor, muitas vezes vai entrar com medicações específicas, que até nisso os pacientes estão buscando pílula mágica. Veja só, um paciente que eu atendi hoje, há 6 anos atrás ele bateu na emergência e tomou uma medicação que melhorou a dor ciática dele. Aquela dor lombar que comumente desce na perna. Hoje, atualmente, ele está com a mesma crise. Ele acredita que é a mesma crise. Ele está tomando o mesmo remédio que foi prescrito há 6 anos atrás, comprou na farmácia, está se automedicando e ele não foi para uma nova consulta médica para saber se esse é o remédio que é a solução para ele. Caio, você falou de muita coisa, mas você não falou de fisioterapia. Tudo isso é fisioterapia. Sabe por quê? A melhor ferramenta que faz o paciente melhorar da dor crônica é entender o problema que ele está passando. Entender como o corpo funciona e como essa dor se controla. Então, a partir do momento que essas informações são internalizadas pelo paciente, eu já tenho uma cascata de liberação de analgésicos internos, dos opioides endógenos. E só de entender o problema, através de um processo que a gente chama de educação com base em ciência moderna da dor, que é isso que eu estou fazendo agora no Vida com vocês, os pacientes já começam a produzir analgésicos naturalmente. Por que, Caio? Porque eles ficam menos ansiosos, eles reduzem o medo, eles melhoram a autoeficácia, voltam a acreditar no seu corpo e permitem com que eu, como fisioterapeuta, os exponha a exercícios físicos adaptados cada um à sua necessidade. A gente não vai pegar uma paciente com artrose grau 4 e colocar para pular, né? A gente vai ter exercícios prévios até essa paciente com artrose começar a fazer agachamentos, afundos e por aí vai. Tudo é processo. Então, tudo isso faz parte da fisioterapia. Só de você saber como o seu corpo funciona e como que a dor cessa, você já começa a regular essa própria dor. Então, resumo da ópera: dor tem controle, dor não tem cura. Sim, a sua dor vai voltar, não é questão de se, é questão de quando. E quando voltar é que o meu trabalho faz diferença. Porque quando a sua dor voltar, você vai saber o que fazer sem precisar do meu trabalho novamente, sem ter que investir recurso financeiro em um trabalho especializado como o meu novamente, porque você aprendeu todo o processo durante o ciclo de tratamento e todos os vídeos dos seus exercícios específicos, das condutas educacionais que a gente faz para vocês, são enviados para o seu próprio WhatsApp para você revisitar toda vez que tiver necessidade. Beleza? Então, um grande abraço e vamos normalizar essa volatilidade da intensidade da dor. Movimento é vida.